Vamos às perguntas e depois vocês poderão apresentar as propostas de valores para cada competência atingida por este aluno que redigiu essa proposta. E depois veremos as notas nesse treino aqui online no minicurso. Exatamente, Sousa de Carvalho. Boa noite, professora Patrícia. Pode colocar a sua questão? Professora Patrícia de Carvalho. Oi, vocês estão me ouvindo? Bom, estamos a ouvir. Não será exatamente a professora Patrícia, mas estamos a ouvir, professora. Pode colocar a sua questão. Ok. Na verdade, quem está falando aqui é o professor Benedito Salazar. Pois não, professor Benedito. A sua dúvida, a sua pergunta. Então, agora recentemente o Enem disponibilizou as notas dos alunos de primeiro e segundo ano. Anteriormente disponibilizava junto com os alunos de terceiro ano, mas agora eles fizeram essa divisão. E aí eu fiquei muito feliz que uma aluna minha aqui do Colégio Adventista de Imperatriz, no primeiro ano do ensino médio, tirou 940 na redação do Enem. Fantástico. O nome dela é Luana, e eu pedi para ela, quando o site disponibilizar a redação, para reproduzir, a gente fazer análise, ver quais pontos e qual competência ela perdeu para não completar esses 1000 pontos, né? E assim, no ano passado nós tivemos um aluno também que tirou 980 na redação do Enem. E nós descobrimos que foram detalhes na questão de concordância que ele perdeu esses 20 pontos e não completou os 1000 pontos, né? Então, assim, eu parabenizo pela iniciativa da Casa Publicadora, né, juntamente com o Departamento de Educação. Eu acho que isso é uma grande necessidade, né, de trabalho com os alunos baseado nas competências. E eu penso que isso deve acontecer a partir do primeiro ano do ensino médio, né, e talvez, quem sabe, até mesmo no 9º ano, o aluno já ir se preparando. Né? Então, era essa a minha fala, mais no sentido de fazer esse depoimento, né, e não teria nenhuma pergunta. Obrigada, professor. Justamente, professor Benedito, o resultado desses dois alunos, né, da Luana também como uma candidata já em potencial para nota 1000 no segundo ano, né, do primeiro para o segundo ano, tendo esse aproveitamento fantástico, graças ao seu trabalho, provavelmente ao comprometimento da escola em separar aulas de redação, não é? Tudo isso, ao esforço dela, ao empenho dela em fazer redações com frequência. Teremos sim prazer em trabalhar a redação da Luana, professor. Podemos depois conversar para que o senhor a encaminhe para nós. Obrigada pela contribuição e pelo depoimento. Em relação a antecipar um pouquinho essas estratégias argumentativas e trabalhar com os alunos essas competências já no 9º ano, sim, na verdade, muitas dessas competências são e devem ser trabalhadas até um pouquinho antes. Não com tanto rigor, mas sim, devem ser trabalhadas. Obrigada pela lembrança, professor Benedito. Professora, temos ainda uma pergunta por escrita. A professora Graziela Santos não tinha disponível o microfone, mas ela pede, neste caso, se poderia voltar a comentar sobre o tangenciamento na proposta de intervenção. Ela está-se a referir a esta proposta de redação a que estamos a assistir, neste caso, para análise. Ok. Eu não sei se ela quer entender a questão do tangenciamento no sentido geral ou específica à proposta sobre mobilidade urbana. Pois, a professora, nesse caso, Graziela, não especificou essa situação. Não, ela está a dizer, respondeu aqui não, só da proposta.
da proposta que foi adotada como no simulado desta semana. De intervenção, exato, sim. Ok. Então, eu vou retomar aqui a folhinha, vocês devem ter. Eu citei um exemplo de tangenciamento. Se o aluno passasse a comentar de modo assim, não exaustivamente, mas como foco principal, a Constituição Federal apenas com respeito ao direito de ir e vir. Então, se ele não entrasse na questão do transporte público, né, do transporte alternativo, fosse por bicicleta, ou do horário de saída alternativo das empresas, das escolas, quer dizer, se ele ficasse apenas na questão da liberdade de locomoção como direito fundamental, né, de primeira geração, o indivíduo ter apenas o direito de ingressar, de sair, eu deixei em verde esses comentários no arquivo em Word. Né? Se ele só ficar preso a esse artigo 5 da Constituição Federal ou ao artigo 93, nós só comentando desse direito assegurado pela Constituição de locomoção, ele realmente estaria fora da temática desejada. Porque o que a proposta queria era que o aluno fizesse um desenvolvimento argumentativo em torno das alternativas possíveis, né? O que o Estado, o que os governos, o que as políticas públicas têm oferecido para a população em termos de solução para o caos da mobilidade urbana. Então, a proposta de redação foi já específica. O aluno não podia voltar a tratar do tema da liberdade de locomoção de modo abrangente. Se o tema já tinha sido definido e de modo muito específico, né? A proposta, os textos motivadores já estavam direcionando para esta argumentação, ele não poderia mais recuar e tratar de uma liberdade de locomoção no plano mais geral. Entende? Se já havia sido feita esse afunilamento temático. Ok? Então, voltar a tratar da mobilidade ou do direito de locomoção de modo geral é tangenciar nesse caso. Há outros casos, obviamente, de tangenciamento. O aluno talvez abordar aí de um modo muito assim insuficiente a questão do trânsito em si, né? Falar só do acúmulo de carros, do desejo pelo consumo, e aí desses proprietários que querem consumir marcas, modelos novos todos os anos, e aí vai por esse caminho do consumismo e esquece de dar um viés específico, uma proposta de solução específica à questão da mobilidade urbana nos grandes centros, né, em cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, esquecer e tangenciar, né, para essa questão do consumismo, me parece que também já também fuga ao tema, né, está se distanciando do foco da proposta. A professora Josiel Maria pergunta quantos parágrafos ou linhas serão ideal para o Enem, e a professora Ana diz o seguinte: o que é que podemos fazer para potencializar a compreensão por parte dos alunos de tais competências? Noto que os alunos perdem muitos pontos nas propostas de intervenção. Estas são as duas questões, então, professora, que nós deixamos à sua consideração. Pois não. Quanto ao número de linhas, já sabemos que são 30 linhas. O título, ele é contado como linha e as linhas em branco também. Então, se o aluno atribui um título à redação e pula uma linha, já foram 2 linhas. Então, ele só teria que desenvolver aí a redação da introdução à conclusão em 28 linhas. As demais, né, são um problema para ele. Agora, quanto ao número de parágrafos,
É aconselhável, então, que ele construa um parágrafo introdutório e até, no máximo, 3 parágrafos para o desenvolvimento argumentativo. Ele pode ficar em 2? Pode. Né? A obrigatoriedade por 3 não existe, ok? Ele pode passar de 3, é temerário, por quê? Por causa justamente do espaço reduzido. Então, no máximo 3, entre 2 e 3. E lembrando que é preciso um parágrafo conclusivo, ok? Com respeito à outra pergunta, ela falava sobre como potencializar as competências, né? Justamente porque os alunos não estão sabendo elaborar essa proposta de solução, né, de intervenção em respeito aos direitos humanos. Por isso que eu trouxe a vocês não somente esses exemplos, mas ao final desse arquivo, deixa eu ver se eu agora consigo passar aqui. Então, propostas de solução. Eu trouxe aí várias delas. Até tem um probleminha ali que o táxi coletivo aparece como 18, mas é apenas um probleminha aí. Mas é uma outra opção. Então, nós listamos aí algumas possíveis soluções específicas que o aluno pode apresentar. Obviamente, ele não está com todas elas na cabeça, mas todas seriam aceitáveis, porque são específicas, né? Porque elas atacam o problema da mobilidade urbana, não é? E ao final do documento, em PowerPoint, olhem lá, é o primeiro deles, deixa eu ver se eu abro aqui, mas ao final vocês vão ver alguns links que eu recomendo, olha só, que serão úteis para esta professora. Olha só, 4. Orientações para se elaborar uma proposta de intervenção que convença os examinadores. Justamente, essa também é uma constatação nossa. Então, eu trouxe aqui este link da revista Língua, justamente comentando sobre essa proposta de intervenção para convencer não só os examinadores, mas efetivamente cumprir com um requisito da prova de Enem, né? Da prova de redação do Enem. Então, só lembrando, essa proposta de solução, ela precisa ser factível, realista, ela deve ser pontual, não pode ser uma conscientização, uma discussão, ela tem que ser factível, pontual, realista, ok? Como potencializar isso? O aluno precisa praticar, né? Praticar. A produção, ela precisa ser semanal, quando há uma preocupação em aprovação só no Enem. Por exemplo, um mês, produzir e escrever semanalmente. Então, o aluno recebe uma proposta nova, por exemplo, na primeira semana de um determinado mês. Nessa primeira semana, o professor e os alunos exploram esse tema, né? Podem ler conteúdos externos, podem pedir ajuda de professores, podem, enfim, levar o tema para casa, explorá-lo de diversas formas. Discute o tema em sala de aula e faz uma primeira versão, não é? Ali na própria sala de aula, monitorada pelo professor. Então, o professor pode ter controle desse primeiro rascunho, dessa primeira organização de ideias, desse primeiro esquema argumentativo do aluno. Então, é importante que o professor ajude o aluno a esquematizar essa argumentação ainda inicial. Numa segunda semana, ele já pode finalizar, não é? E dar ao professor para uma primeira avaliação. Há aqueles professores que gostam de fazer uma distribuição aleatória de redações não identificadas entre os colegas da turma. Também é possível fazer esse trabalho, em que o colega vai também aprender a avaliar a redação do outro. Mas é importante que o professor, nessa segunda semana, já dê um retorno
desse rascunho, né, que já é o arcabouço final da redação. Então, essa sistemática na produção e na redação, semanalmente, não que haja uma nova proposta toda semana, mas que o professor e o aluno, juntos ou em grupo, retomem as discussões em torno daquela proposta. Então, as atividades de produção de texto precisam sim ser semanais. E com o passar do tempo, à medida que ele vai ganhando experiência na exploração do tema, na elaboração de um pressuposto, na construção de estratégias diversificadas, não é? Ele poderá, então, reduzir esse tempo entre o rascunho e a versão final para uma semana. Ok? Então, o que importa no primeiro momento não é tanto a quantidade de propostas dadas ao aluno, mas a qualidade da discussão inicial do tema, a qualidade desse arcabouço, dessa estrutura argumentativa, que seria a primeira versão do aluno, e a qualidade do retorno que esse professor dá à primeira versão do aluno. Porque é aí que ele vai direcionar o aluno em esta ou aquela estratégia argumentativa, no maior burilamento, por exemplo, de um aproveitamento de um testemunho de autoridade, de uma retrospectiva histórica, um maior burilamento numa estratégia argumentativa que use, por exemplo, a própria competência linguística do candidato. Ok? Haveria mais alguma pergunta? Professora, havia muitas, vai ser complicado responder a todas. Eu não sei se teremos tempo, até por causa do nosso limite, porque a professora certamente ainda terá a apresentação para terminar, que se calhar deixaríamos para o final algumas das questões que estão aqui colocadas para que a professora pelo menos possa terminar a sua apresentação. Ok, então o término da minha apresentação, na verdade, é a sugestão de que vocês efetivamente atribuam valores a cada competência identificada nesta redação. Hoje, comentada e lida, justamente para vocês, como professores de redação, professores de língua, ou professores de uma outra disciplina, mas que contribua, não é, com a exploração do tema, que vocês tenham, então, mais autonomia, mais segurança em atribuir esses valores, que distinguem apenas de um para outro nível em 40 pontos. E ver esses critérios de modo bastante sério. Quer dizer, a gente não pode passar por alto essa matriz do Enem. A gente tem que considerá-la e considerá-la no exercício da correção que eu devo fazer, né, a cada proposta que eu levo para casa. Né? Algumas escolas têm terceirizado o trabalho da correção para outros profissionais, que não o professor regente de redação. Não haveria problema desde que os dois dialogassem, desde que esse professor especialista em correção tomasse o cuidado de ver como que essa proposta foi encaminhada, se de modo coletivo pelo professor, como ela foi estudada no seu primeiro momento, né, junto ao aluno ainda inexperiente, como uma forma, talvez até para motivá-lo a produzir mais. É importante que esse professor, então, o professor regente, explore o assunto de modo mais monitorado, né, monitorando mais este aluno, né, os alunos, para que ele não se desestimule. E o professor corretor tome consciência desse monitoramento. Né? É muito complicado o professor corretor receber aquele volume de redações
de uma determinada classe e não ter a consciência dos detalhes de encaminhamento ou ausência de encaminhamento intencional justamente para avaliar quão produtivo o aluno está na redação argumentativa. Então, esse diálogo, se a escola terceirizar a revisão, a correção para um profissional, não é, externo, que justamente haja esse diálogo, esse retorno das condições de preparo desse aluno, dessa classe, das aulas efetivamente dadas, né, para que o avaliador dose, então, a sua avaliação a partir das condições de aula, de ensino. E num momento posterior, que esse diálogo, então, se torne cada vez mais, diríamos, desnecessário, uma vez que nós precisamos reproduzir em sala de aula também as condições reais do exame do Enem, em que você não tem noção do tema que vai ser proposto, né, pela banca, né, pelo Enem, ok? Então, efetivamente, eu desafio os professores a eles próprios também redigirem a última proposta do Enem, quem sabe as duas últimas, né? A última falava sobre a Lei Maria da Penha, então que os professores de redação, os professores corretores, realizem, então, produzam um texto dissertativo argumentativo nos moldes do Enem, para que eles sintam de perto essas dificuldades e também sejam proficientes nessa modalidade, que é bastante específica de avaliação de produção textual. Então, essa é a tarefa que eu deixo, esse é o desafio que eu deixo, justamente para a gente poder finalizar dentro do tempo. Claro que a gente gostaria de ver que valores esta redação, que nota final esta redação da proposta do simulado desta semana receberá, né? Nós temos este interesse. Vocês podem postar como tarefa, então, já que nós estamos chegando aí perto das 9h30 da noite, que é o término previsto desse minicurso, então que vocês coloquem como tarefa a pontuação que vocês atribuiriam a cada competência de 1 a 5, não é, desta proposta analisada. Então, que isso fique como tarefa, bem como as outras citadas aí no PowerPoint. Vamos ver? Temos como tarefa, acho que foi no outro documento, perdão, desse outro documento aqui, o último separador, vamos ver, que seria apresentar ao aluno pensamentos da área da filosofia, da área da sociologia. Agora foi demais, vamos ver aqui. Atividades. Página 7 do último arquivo, do último separador. Aceite o desafio de redigir propostas de redação do Enem. Se você fizer isso, costumeiramente terá mais chances de orientar com objetividade e pertinência seus alunos. Ok? Vocês encontram neste link uma experiência desta natureza, a partir da proposta de 2015. Então, faça a sua proposta, escreva a sua proposta e você realmente entenderá as dificuldades dos alunos de modo mais particular. E a segunda atividade é você selecionar até 30 pensamentos das áreas da filosofia e da sociologia que sejam pertinentes para relacionar e iniciar discussões de temas atuais.
Na verdade, esta é uma prática que o aluno que eu citei há algum tempo atrás, há alguns momentos atrás, que buscava passar num exame para medicina, né? Obter uma vaga no curso de medicina, e acabou em 3 anos consecutivos obter nota máxima, nota 1000, em 2 das propostas que ele realizou. Então, uma sugestão que ele dava e que aparece no link que eu trouxe a vocês aí, foi justamente esta aí. Ele memorizou alguns pensamentos da área da filosofia, da área da sociologia, com os respectivos autores, não é? Ao longo dos treinos, ele exercitava o reaproveitamento desses pensamentos nas propostas, nos temas aplicados pelos professores, e aí essas conexões intertextuais foram cada vez mais se tornando mais produtivas, né? Mais enriquecedoras. E ele, então, pôde, além de ficar exímio, né, no aproveitamento desses recursos de fundamentação, né, de citação, de declaração de uma autoridade, ele pôde também se tornar exímio na coerência, na retomada do tema proposto, ou do pressuposto, na retomada do pressuposto na conclusão. Então, esses pensamentos vinham como que costurando o pensamento e sustentando o ponto de vista que era o fio condutor dele ao longo do texto. Ok? Então, vocês têm aí 2 atividades somadas a esta de atribuição de pontos, de valores a cada competência da redação comentada. Eu termino por aqui, agradecendo a todos os professores participantes. Nós deveremos, no momento posterior, voltar à questão dos exames vestibulares, não necessariamente das redações de Enem. A professora Nádia e sua equipe, oportunamente, divulgarão um outro encontro nosso, por Webex, para discutirmos as questões mais próprias de exames de vestibulares, de exames de redação para vestibulares aí de universidades brasileiras, não necessariamente no modelo Enem. Muito obrigada a todos, eu fico por aqui. Um abraço e que o trabalho de vocês neste ano seja bastante produtivo, enriquecedor com esses cursos oferecidos pela Universidade Corporativa. Muito obrigada à equipe da Nádia, ao professor Fábio, a equipe de apoio da Casa Publicadora e aos nossos administradores na divisão sul-americana.